certo. E aí a gente tem que começar a refletir do porquê dessas coisas. Tá? Eu ouvi uma postagem sobre isso no Facebook, tem gente escandalizada, chorando. Né? Porque eu disse o seguinte, pessoal, olha só. Não coloquem a vida de vocês nas mãos, sabe? Especialmente, né? Aqui no Brasil, evidentemente, especialmente do pessoal fudido, né? Nessas aventuras e coisas. Não coloque a sua vida, não faça a sua vida depender 100% de gente fudida e esculhambada do nosso país, tá? Porque o emborrecimento é generalizado. E é óbvio que, por mil motivos, ele é mais intenso nos mais pobres, e especialmente nos indigentes, que não são da classe trabalhadora. É o pessoal do bico, do ganho fácil, né? Do dinheiro fácil, do esquema. Aí vem gente que anda, não, mas quer dizer então que você não pode comer, porque quem cozinha é o trabalhador, né? É o trabalhador genérico, abstrato. Não tô falando de proletariado, pessoal, não existe mais proletariado. Proletariado no Brasil, daqueles que têm emprego, são 15, 20%. Porra! Já fiz até um vídeo sobre isso, né? Existe uma perda de qualidade humana e intelectual quando você desce do proletariado para essa subcasta da galera do ganho, do bico, do servicinho. Tá entendendo? É uma galera que pertence, sim, ali, às vezes transiciona entre um lumpenproletariado e um precariado. Tá ok? E, de um modo geral, quem costuma cair para essas camadas já é menos inteligente, pelo menos em média, mas parece que a ausência de uma disciplina laboral emburrece ainda mais essas pessoas. Mas é claro que vai ter vários outros fatores, alguns fatores não dizem respeito apenas ao tipo de trabalho desenvolvido, porque a gente já sabia que a média de QI do povo brasileiro é 87, né? Ou era 87. O problema é que nos últimos anos parece que existem alguns estudos, algumas pesquisas que apontam para 83. E existem alguns estudos comparativos apontando que, se em vários países o QI tem aumentado levemente, o Brasil é um dos poucos países nos quais se verifica um emburrecimento gradual. Eu sou cético em relação a haver um ganho de inteligência em outros países, tá? Mas, se mesmo nessas escalas em que você encontra um ganho de inteligência em outros países, o Brasil já está emburrecendo, imagina dependendo das possíveis mudanças de critérios que a gente utilize, certo? Eu acho que ninguém vai negar, ninguém tem como negar. A pessoa que nega é porque ela não tem a capacidade de analisar o longo prazo. E se ela não tem capacidade de analisar a longo prazo, por exemplo, como eram as coisas 30, 40, 50 anos atrás, com como elas são agora, é porque ela já é burra, já tem um QI baixo, por isso não consegue analisar, não consegue examinar o longo prazo. Né? Não teve gente escandalizada, irritada, falando que no discurso aí sim que era coisa de pessoas com QI baixo. Ô, amigão, vai tomar no cu. Eu não vou fazer aqui disputa de QI, mostrar certificado da High IQ Society, que, tipo, sei lá, eu tenho. Eu não vou ficar aqui, sabe, mostrando meu QI, coisa do tipo. Você não percebe que o povo brasileiro é burro, é porque você é um dos burros. E você olha ao redor, você só vê iguais. Você olha pela janela, abre a porta, você vê os seus iguais, então você não enxerga o problema. É porque você é da casta aí das capivaras humanas, né? Dos idiotas, dos imbecis, tá? Olha só, me parece algo muito óbvio. Categoricamente o povo brasileiro está emburrecendo. Certamente um dos motivos é que os burros estão se proliferando, estão tendo ninhadas humanas, enquanto os mais inteligentes têm poucos filhos ou não têm filhos. Aí vem gente me dizer que se liberar o aborto é melhor. Por quê? Por que é melhor? Quem garante que esse processo, que é digênico, não vai ser ainda mais intensificado? Quem garante? Né? Os caras vêm com estatística tirado lá do Arkansas, não sei da onde, do Alasca, né? Da casa do caralho, me dizendo, não, é porque quem aborta mais são, sei lá, os mais burros. Brother. Ai, meu Deus, dá vontade de botar num moedor de carne imenso. Né? O cara que vem querer debater efeitos sobre a qualidade populacional, né? O efeito do aborto, sobre a qualidade populacional no Brasil, com estatística dos Estados Unidos, eu acho que a pessoa tem que entrar no moedor. Essa pessoa já não pode procriar, porque ela é burra, tá? A pessoa que vem com esse tipo de argumentação pra cima de mim, ela é burra. Não pode procriar. Né? Vai piorar a qualidade populacional do nosso país. Tá? Então, assim, quem garante que se liberar o aborto, aí os burros, né? Os lumpens, aí, não, aí eles vão abortar doidado, né? Vai melhorar a população brasileira. Não tem garantia. Porque não é porque você verifica um padrão, seus asnos, seus animais, seus quadrúpedes, não é porque você verifica um padrão em um outro país que você se deparou com um padrão universal. Qual é a dificuldade de entender isso que eu tô falando? Né? Não, 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 não. Então, assim, esse me parece um problema óbvio. Os mais bestiais procriam mais.
Não sei uma maneira razoável de solucionar isso daí, tá ok? Mas é um problema que nós estamos enfrentando. E aí, quando você tem a multiplicação das pessoas menos inteligentes, dos indigentes, dos lumpens, você tem um colapso da média de inteligência brasileira. E essas pessoas, elas vão ocupando funções, vão ocupando cargos ou vão fazendo serviços, bicos. Gradualmente, cada vez mais coisas acabam ficando nas mãos de pessoas que não conseguem executar tarefas simples e não conseguem prever resultados das próprias ações. Elas não, são pessoas que não. Isso é um dos efeitos do QI baixo, tá? A pessoa faz certas coisas, ela não consegue antecipar resultados. Se eu fizer X, existem 5 hipóteses de consequências. Então eu tenho que ter cautela. Não. É tipo, sempre caminho mais curto, né? Do Lé com o Cré. Fome, daí come. Tô com tesão, daí estupra. Se não tem uma mulher à disposição, aí estupra, foda-se. Tá entendendo? O burro é assim. Pessoal, você fizer uma pesquisa, né, uma análise, um estudo, um exame da inteligência dos criminosos, essa noção do criminoso, sabe, como um cara inteligente, esperto, sagaz, às vezes até meio chique, estiloso e por aí vai, máfia italiana, não sei o quê. Isso é cinema, pessoal. O criminoso, ele quase sempre é um bestializado. O Cesare Lombroso, ele estava certo em muitas coisas que ele escreveu. A gente parou de aceitar formulações do Cesare Lombroso única e exclusivamente por uma mudança nos valores sociais e ideológicos. Tá ok? O criminoso, ele é um bestializado. Ele é uma pessoa de inteligência baixa. E como eu tô falando, uma das características é a incapacidade de agir aqui e prever os resultados disso no longo prazo, ou às vezes até no médio prazo. A burrice, inclusive, ela dá uma certa coragem, porque a pessoa ela não consegue calcular as adversidades, as possíveis consequências negativas. Ela não é capaz de cautela propriamente. Tá entendendo? É por isso que, especialmente, ladrão tende a ser muito burro. Todo mundo já viu 1000 vídeos de ladrão se fudendo, tentando escalar muro, subir em telhado. E por que o cara não consegue olhar para um telhado e pensar: eu tenho um peso mais ou menos uns 75 quilos, esse telhado aí não parece muito firme, eu acho que eu vou me esborrachar. Porque ele é burro. Porque ele é uma besta. Besta no sentido literal mesmo, de ser uma pessoa que só fala, e geralmente muito mal, porque enfiaram ele numa escola, porque senão ele grunhia. Entende? E o que é temível é que uma parcela crescente da população brasileira está nesse nível de atividade intelectual praticamente representado por uma linha reta, por uma linha horizontal. Tá ok? Talvez o Bolsa Família tenha uma parcela de responsabilidade nisso. Na medida em quanto mais filho, mais dinheiro tu ganha, né? E que as pessoas que recebem são exatamente as indigentes. Raramente é o cara que, né, sempre teve um trabalho digno, normal, sabe? Organizado, numa fábrica, no porto, onde quer que seja, cai numa situação ruim, aí precisa de um Bolsa Família por poucos meses, e aí volta a um trabalho regular de CLT e por aí vai. Não é esse o público da CLT, tá ok? Não é esse o público da CLT.